Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes tradições religiosas e filosofias de vida. Mas qual será o tema da aula de hoje? Olhando para a tela, nós temos a seguinte questão: a fé Bahá'í. Vamos conhecer, cortando para mim agora, vamos conhecer essa tradição religiosa. Já adianto a vocês, uma tradição religiosa que veio lá do Oriente Médio, mais precisamente da Pérsia. Vamos conhecer. E antes de mais nada, dedico essa aula a todos vocês, estudantes pernambucanos, e também a toda a comunidade Bahá'í do Brasil, especialmente de Pernambuco, e também a doutora Renata Barrampu. Renata, que me ajudou muito na organização da aula de hoje. Então, vamos em frente. Antes de mais nada, trago uma reflexão. Vamos lá, acompanhe comigo na tela. Vamos ver o bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são irrealizáveis, a não ser que, primeiro, se estabeleça firmemente sua unidade. Bahá'í Olá, nada melhor do que trazer uma reflexão que fala sobre o bem-estar da humanidade. São palavras de Bahá'í Olá que nós vamos conhecer. E vamos adiante aqui. Gente, vocês poderiam perguntar o que é a fé Bahá'í? Vamos conhecer um pouco sobre essa tradição. Cortando para mim, vamos conhecer agora um pouco sobre essa tradição, seu fundador, os seus livros sagrados. Então vamos entrar um pouco nesse universo. Na tela nós temos a seguinte questão. Vamos lá. A fé Bahá'í é uma religião mundial, fundada em 1844, na antiga Pérsia. Lembrar que a Pérsia hoje é o Irã, por Bahá'í Olá, a quem os Bahá'í reconhecem ser o mensageiro de Deus para a época atual. Vamos ver quais são os princípios dessa tradição religiosa. Na tela nós temos os princípios e ensinamentos que Bahá'í Olá apresenta, estão embasados no princípio fundamental da unidade na diversidade. Prestem bem atenção, unidade na diversidade. Assim, os Bahá'í reconhecem que Deus é um só, a humanidade é uma só, que todas as religiões são verdadeiras e provenientes de uma mesma essência divina, e a diversidade representa riqueza às diferentes possibilidades de aprendizado para a humanidade. Cortando para mim, eu gostaria que vocês refletissem sobre esse princípio da fé Bahá'í, a unidade na diversidade. Unidade na diversidade, repito. E lembrando que o nosso componente ensino religioso procura despertar em você, estudante, o conhecimento pela pluralidade e o respeito às tradições religiosas e à filosofia de vida. Eu respeito o outro, eu respeito a fé do outro. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês a seguinte informação. De acordo com a Enciclopédia Britânica, a fé Bahá'í é a segunda religião mais espalhada geograficamente pelo mundo, estimando-se que haja cerca de 5 milhões de seguidores em todos os países e territórios do planeta, em mais de 100 mil localidades. Então, estão vendo? Então, a questão de que da fé Bahá'í, uma tradição religiosa, esse conhecimento, conhecer as diversas tradições. Vamos adiante. Aqui na tela, trago para vocês uma informação bem brasileira. Vamos ver. No Brasil, a fé Bahá'í chegou em 1921, através da pioneira Bahá'í americana Eleonora Armstrong. Estima-se que há cerca de 60 mil Bahá'ís brasileiros e há comunidades em todos os estados e capitais do país, espalhadas em mais de 180
localidades no território nacional. Olhando para mim agora, gostaria de lembrar esta cifra. Estima-se que há cerca de 60 mil Bahais brasileiros. Então, há 60 mil brasileiros adeptos dessa tradição religiosa. Lembrar que o Brasil é laico, o respeito à dignidade das tradições religiosas em nosso país. Todas elas merecem o nosso carinho e respeito. Vamos adiante. Olha aí o retrato, uma foto de Eleonora Armstrong, essa pioneira da fé Bahá'í no Brasil. Outra questão que eu gostaria de despertar em vocês é: a origem da fé Bahá'í se inicia a partir da declaração do Bab, ocorrida em Shiraz, no Irã, em 23 de maio de 1844, aliás. O Bab, título de Sayyid Ali Muhammad, que significa a porta em árabe. Também prestem atenção, um mensageiro de Deus, cuja missão era anunciar e preparar a humanidade para a chegada de uma nova manifestação divina. Promessa essa cumprida por Baha'u'lláh em 1853. Baha'u'lláh é o título de Mirza Hussein Ali, que significa a glória de Deus em árabe. É o profeta fundador da fé Bahá'í. Olhando para mim agora, prestem bem atenção. Nessa caminhada, nós já apresentamos a fé Bahá'í, a origem, fundador, princípios. Então, prestem bem atenção, adentrar, conhecer essa tradição religiosa. E vamos adiante, olhando para a tela, mais informações. Vamos lá aqui, vamos acompanhar comigo. Baha'u'lláh nasceu em 11 de novembro de 1817, em Teherã, Irã. Teherã, capital do Irã, e era filho de um ministro do Shah da Pérsia. Na sua juventude, era esperado que ele sucedesse a posição de seu pai, mas Baha'u'lláh nunca teve inclinações a esses assuntos ligados à corte. Seu maior interesse era de poder ajudar os pobres e necessitados. Algum tempo depois, ele foi atraído pelos ensinamentos do Bab. Em 1853, recebeu uma revelação divina que o indicava como aquele que iria cumprir as profecias do Bab, fundando uma nova religião. Em razão disso, Baha'u'lláh e sua família foram duramente perseguidos pelo Império Persa e pelo Império Turco-Otomano. Foram exilados 5 vezes e viveram 40 anos de sofrimento como prisioneiros. Baha'u'lláh faleceu em 29 de maio de 1892, aos 74 anos de idade, em Acá, Israel. Cortando para mim, mais uma vez, vejam só esse conhecimento histórico sobre esta tradição religiosa. Lembrando a você, estudante, que é sempre bom, importante, conhecer a tradição religiosa do outro, a sua fé, esse princípio da pluralidade, o respeito, a dignidade, às tradições religiosas. Continuando, vamos conhecer agora, nesse momento, alguns princípios da fé Bahá'í. Vamos lá? Acompanhem comigo. Unicidade de Deus, unicidade das religiões, unicidade da humanidade, eliminação de todos os tipos de preconceitos, eliminação dos extremos de riqueza e pobreza, igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, harmonia entre ciência e religião, estabelecimento de uma língua auxiliar universal, educação universal e compulsória, estabelecimento da paz mundial, a livre e independente busca pela verdade. Esses são os princípios da fé Bahá'í. E aqui, agora, vamos conhecer a literatura sagrada, o livro sagrado, certo? O livro sagrado dos Bahá'í. Vamos ver, sua literatura é extremamente vasta. E o próprio Baha'u'lláh revelou uma série de escritos e livros, sendo o principal livro da fé Bahá'í, certo? O Kitab Aqdas, que significa o livro mais sagrado, também conhecido
como o livro das leis. Então, Kitab Aqdas. E aqui eu trago uma foto desse livro sagrado. Lembrando que é chamado também de o livro das leis. Vamos ver aqui, cortando para mim. Vejam só, nós já conhecemos fundador, a origem, a Pérsia, atual Irã. Conhecemos um pouco desse desenrolar, certo, desta tradição religiosa. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre as leis dos Bahá'ís. Vamos ver, adiante na tela, nós temos, dentre algumas das leis dos Bahá'ís, encontram-se, vamos ver, a lei da oração obrigatória, a proibição do consumo de álcool e do uso de drogas, a lei do jejum, não escutar ou ver o mal, não fofocar, etc. Ou seja, buscar sempre o bem. Vamos ver, curiosidades. Vamos lá aqui, cortando para mim, nós temos aqui a questão das curiosidades. Vamos conhecer algumas curiosidades dessa tradição religiosa. Vamos lá? Na tela nós temos, na fé Bahá'í, não existem rituais ou cerimônias, nem mesmo alguém com a posição de padre ou pastor, ou seja, de reverendo, de líder. O que existe é uma ordem administrativa formada por instituições a nível local, nacional e internacional, composta por 9 membros Bahá'ís escolhidos através de um processo eleitoral. Outra curiosidade, a fé Bahá'í possui um calendário próprio, formado por 19 meses, e cada mês com 19 dias, completado por um período de 4 ou 5 dias, entre o 18º ao 19º mês, chamado de dias intercalares, e possui 9 dias sagrados, os quais, para os Bahá'í, são considerados como feriados. Alguns desses dias sagrados são, na tela trago para vocês alguns dias sagrados, prestem bem atenção, olhem, e destaco o Ano Novo Bahá'í, que é o equivalente a 20 de março, 20/3. Prestem bem atenção, olhando bem os dias sagrados da fé Bahá'í. Nós temos também o 5º ali, a declaração do Bab, entre outros dias. Outras curiosidades. Cortando para mim, vamos conhecer agora mais curiosidades sobre esta fé, sobre esta tradição. Interessante. Lembram que as tradições religiosas, uma é diferente da outra. Cada uma tem as suas características específicas, o seu histórico, as suas origens. Vamos conhecer mais sobre a fé Bahá'í? Vamos lá. Na tela nós temos os Bahá'í fazem jejum durante um período de 19 dias. No último mês do calendário Bahá'í, que vai do dia 1º de março até 19 de março, lembrando que estamos em março, durante o qual eles se abstêm de líquidos e alimentos do nascer ao pôr do sol. Lembrar que os Bahá'í, nesse momento, estão nesse período de jejum. Eles consideram esse período bastante espiritual e de preparação para a chegada do Ano Novo Bahá'í. Vamos adiante. Outra curiosidade importante. O Centro Mundial da Fé Bahá'í fica localizada em Haifa, Israel. É considerado para eles a Terra Santa e é um lugar de peregrinação deles, pois lá é onde se encontra o santuário do Bab, no Monte Carmelo, onde repousa os restos mortais do Bab, bem como a mansão de Bagi, em Acá, onde descansam os restos mortais de Bahá'í Olá. Na tela trago para vocês ali uma foto do santuário do Bab em Haifa, Israel. E aqui a mansão de Bagi, de Acá, Israel. Lembrar sempre. Vamos ver. Na tela também trago para vocês na tela alguns templos Bahá'í. Olhem a arquitetura na Alemanha, no Chile, África, Samoa, Panamá, Austrália, Índia, Estados Unidos. Prestem bem atenção nos templos Bahá'í. Vamos ver agora aqui, cortando para mim. Nós já conhecemos um pouco o Bab, Bahá'í Olá, o calendário, certo? O livro sagrado. Agora vamos conhecer os símbolos dessa tradição.
olhando para a tela, existem dois símbolos Bahá'í que são muito utilizados como símbolos de identificação Bahá'í, em anéis, pingentes, quadros, placas, etc. Vamos ver? Primeiro símbolo, quando vocês observarem este símbolo, já entendam que é o que? Um símbolo Bahá'í. Nós temos o segundo símbolo, certo? Então, conhecer. Voltando, primeiro, o segundo símbolo. Vamos adiante. Gente, para um Bahá'í, ser Bahá'í significa amar a humanidade e querer servir todos os dias a ela. Em razão disso, as comunidades Bahá'í, em todos os lugares, inspiradas nos ensinamentos de Baha'u'lláh, fazem parte de um empreendimento com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento material e espiritual da humanidade, através de ações socioeconômicas, por meio de programas educacionais Bahá'í. Vejam só aqui, na tela, nós temos Abdul Bahá, título em árabe de Abbas Anfidi, que significa servo da glória. É o filho mais velho de Baha'u'lláh e é considerado o exemplo perfeito da vida Bahá'í. Então vejam só, servo da glória, gravem bem, e o exemplo perfeito de fé e de vida Bahá'í. Eu trago para vocês a foto e observem bem, certo? Esta questão de, justamente voltando ao exemplo perfeito da vida Bahá'í. Vejam só, e agora eu finalizo com vocês com um outro pensamento, reflexão de Baha'u'lláh. Olhem para a tela, reflitam, leiam comigo, que não se vangloriem quem ama seu próprio país, mas sim quem ama o mundo inteiro. A Terra é um só país e o gênero humano, seus cidadãos. Baha'u'lláh. Vamos ver aqui em síntese. Gostaram? Tentei hoje mostrar para vocês um pouco desta tradição religiosa chamada fé Bahá'í. Gostaria que vocês observassem um pouco mais sobre a origem, o fundador, princípios, templos. Pesquisem. O desafio que deixo para vocês é que na escola de vocês, com o seu professor, com os seus professores, pesquisar mais um pouco sobre esta bela tradição religiosa. Mais uma vez, dedico esta aula a todos os Bahá'ís de Pernambuco, do Brasil, a Renata Barrampu, certo? E a todos vocês, estudantes, forte abraço para o nosso professor intérprete de Libras, Vinícius, obrigado. E para a Ana, aqui do som, muito obrigado, certo? E fica para vocês a oferta de mais um conhecimento de uma tradição. E lembrem-se, o Brasil é laico, o respeito a todas as tradições religiosas. Forte abraço do professor Robson Anselmo Tavares.